Capítulo 18. Sequestro. Era uma bela tarde, com o céu começando a clarear, passando do azul para o laranja, enquanto o crepúsculo se aproximava. A mansão Ashore estava à vista de um certo jovem fora da lei, embora seu humor não fosse dos melhores. Fazia alguns dias que ele não retornava, pois sua jornada para encontrar o lobo vermelho fora longa e traiçoeira. No caminho encontraram o acampamento dos Odriscoll, do qual se livrou facilmente embora ainda estivesse irritado com o rumo das coisas. Desde que chegaram à Dakota do Norte, parecia que o lobo vermelho estava em todos os lugares por onde o bando passava, interferindo em seus planos, mesmo ele sabendo que era o contrário. Doía especialmente saber que o lobo vermelho era alguém que ele conhecera, mas ele precisava provar seu valor para Dati. Simplesmente precisava. Precisava recuperar o dinheiro do trem para recuperar um pouco da antiga glória. Ei, quem é esse? Gritou Arthur de seu posto de guarda. É John, seu idiota. Cala a boca, Marston. Ao chegar ao acampamento, John desmontou do cavalo e o levou para o estábulo onde estavam os outros cavalos. Sentia-se particularmente tentado, mas não queria se explicar para Dati sobre o que acabará de acontecer. Ou pelo menos não naquele momento. John simplesmente não queria ouvir outro discurso sobre bom selvagem. Caminhou até o túmulo, tirou um cigarro do bolso e o acendeu. E aí? Como foi? Perguntou Davey, encostado numa árvore onde ficava a sepultura. Ainda bem que era o Davey. Pelo menos ele podia confiar que Davey sabia das coisas, afinal, ele estava no mesmo barco furado que John. Não tive sucesso, respondeu John, oferecendo um cigarro a Davey. Ele simplesmente fumou enquanto começava a rir baixinho para si mesmo. Eu te disse, garoto. Davey deu uma risadinha. Você não disse nada, retrucou John, jogando o cigarro no chão. Fiquei sabendo pelo Mac o que está acontecendo. Então não conseguimos o gol na segunda vez? Você devia ter atirado nele e pronto, reclamou Davey. Ele teria me matado, as condições não eram favoráveis para nós. Ah, como se fosse esse o caso, uma ova. Mas antes que a discussão pudesse continuar, Bill apareceu e aproximou-se dos dois com seu rifle de repetição. Ambos se viraram para ele, cruzando os braços. E aí, rapazes? Ele os chamou. John apenas ergueu uma sobrancelha, se perguntando se Bill tinha tido uma ideia maluca ou não. Williamson, acabei de ouvir o que vocês estão dizendo e bem, tem um plano, rapazes. Podemos conseguir que o resultado seja divulgado e finalmente mataremos aquele filho da puta. Ele propôs com um gesto agressivo. Ele não vale a pena matar o Bill. Se quisesse, já teria nos matado. Ele é mais rápido que todos nós. Exceto eu, respondeu John. Ele realmente não queria matar Robert, mas era o que temia que acontecesse. Não se gabe, Marston. Qual é o seu plano para salvar nossa reputação decadente com os holandeses? Interrompeu Davey, encostando-se na árvore. Ouvi dizer pelo Morgan que ele tem uma namorada. Então pensei em agarrá-la e ameaçá-la de morte se ele não fizer o que exigimos, explicou ele. Davey pensou, essa pode ser uma boa ideia. Esse plano não é dos mais inspiradores. Mas acho que é tão bom quanto qualquer outro. Davey concordou e se virou para o jovem, aguardando uma resposta. John? John suspirou. Essa parecia ser a única ideia viável, mas talvez assim ele conseguisse convencer o lobo vermelho a entregar a eles a dica do trem. Tudo bem, mas não conte para ninguém. Não precisamos que o Dati nos dê sermão de novo. Bill olhou para John com desgosto e ficou extremamente ofendido. Marston, eu vou te pegar. Chega! Vamos encontrar aquela garota, fim de papo. Dois idiotas. Davey interrompeu, saindo para buscar seu cavalo. Bill e John, a contragosto, fizeram o mesmo, e o trio saiu do acampamento mais uma vez. Por que Arthur lhe contou isso? Perguntou John enquanto atravessavam Jamestown. Estávamos bebendo há algumas noites, então ele deixou escapar, explicou Bill. Desde que John foi visitar o Red Wolf, Bill e Arthur estavam bastante embriagados quando realizaram com sucesso um assalto à diligência. Mas não está claro se Arthur tinha a intenção de dizer aquilo. Ele não era fã de sequestros nem John, mas achava que era o único jeito. Claro que ia acontecer assim. John zombou enquanto atravessavam a cidade, entrando agora nos arredores e quase chegando às planícies esmeraldas. Será que Dati e Ozia sabem sobre ela? Perguntou Davey. Acho que não. Ela não é nada para eles e logo não será nada para nós. Você só precisa confiar em mim. Bill continuou com orgulho na voz. Certo, só espero que você tenha avaliado isso corretamente.
A conversa terminou quando eles já estavam nos arredores de Jamestown. Ali estava a casa de madeira, cercada por vegetação. Certo, eu tenho observado esta casa de vez em quando. Ela mora naquela, sozinha. Bill apontou para a casa de madeira com um jardim e um poste para amarrar cavalos. Um cavalo estava parado ali, aparentemente indiferente à presença deles. Vai ser moleza, disse Bill, enquanto puxava seu rifle de repetição de dentro do Brown Jack. O cavalo dela está aqui, isso significa que ela está dentro. John apontou para o animal enquanto subiam os degraus da casa. Os três desmontaram do lado de fora, com os rostos cobertos por bandanas. Davey liderou a aproximação com seu revólver de vaqueiro, engatilhando-o enquanto batia na porta algumas vezes. As fechaduras estavam sendo destrancadas enquanto os homens se preparavam. A porta logo se abriu rangendo e os foras da lei viram uma mulher ruiva pálida, com armas apontadas para ela. Seus olhos se arregalaram de medo diante da cena. No chão agora! Ordenou Davey à garota. Ela o chutou no rosto, deixando-o no chão com a arma disparando contra o piso, derrubando Bill e John. Ai! Ele gemeu ao sentir o sangue escorrendo do nariz. Os outros dois correram para dentro da casa enquanto ela entrava correndo. Ela tentou alcançar o balcão da cozinha, onde estava seu revólver, mas um par de mãos a agarrou e a puxou para o chão enquanto Bill apontava o rifle para ela. Ela tentou se levantar, mas Bill a segurou com força. Bill a imobilizou enquanto John pegava seu laço e começava a amarrá-la. Socorro! Eu estou! Jessica tentou gritar, mas foi inútil. Ela foi imediatamente amarrada e amordaçada por John, que a sentiu se debater e tentar se soltar das cordas. Desculpe, senhorita, são apenas negócios, disse John, colocando-a sobre os ombros. Ela se sentia como um animal encurralado, tentando se libertar, mas John a segurava com firmeza. Davey, por sua vez, finalmente entrou com um pano cobrindo o nariz sangrando e com a fúria de um urso pardo. Que tal nos divertirmos um pouco aqui? Davey cerrou o punho, pronto para golpear, mas John o empurrou para trás. Não, Davey, não vamos machucá-la. John gritou para ele. Ele não ia se rebaixar a esse ponto, nem permitiria que ela sofresse mais do que já estava. Ah, qual é? Ela me chutou na cara. Já estamos machucando ela, com certeza um pouco mais não faria muita diferença, retrucou Davey. Você não vai fazer nada com ela, Davey, argumentou John, enquanto os dois se encaravam com um olhar desafiador. A discussão, porém, foi logo interrompida. Enquanto saqueava a sala de estar, Bill avistou algo na lareira. Havia um porta-retratos com uma pessoa bastante familiar na foto, junto com a garota que eles acabavam de sequestrar. Esperem, olhem. Ele fez um gesto para que Callandeira e Marston olhassem para a foto. Não é aquele o xerife? Perguntou ele. John sentiu como se o mundo inteiro tivesse desabado quando aquela pergunta óbvia foi feita, como se as coisas já não pudessem estar piores do que nunca. Ah, Bill, seu idiota! John praguejou ao sentir os movimentos dela ficarem cada vez mais irritantes. Acabamos de sequestrar a filha do xerife. Droga! Como eu ia saber? Bill praguejou enquanto saía da sala de estar. Você disse que estava observando-a. John gritou para ele. Não tem mais volta, John. Vamos embora, concluiu Davey, ordenando que os dois saíssem da casa. Eles correram rapidamente até seus cavalos. John entregou o refém a Brown Jack, que rapidamente escreveu um bilhete antes de montar em seu cavalo e seguir os dois, sentindo como se o Armagedon o aguardasse. Muitas horas se passaram e Jessica Green nunca estivera tão assustada em toda a sua vida. Ela não sabia quem eram aqueles homens nem por que a haviam sequestrado. Apenas rezava para que aquilo fosse apenas um pesadelo prestes a terminar. Um saco cobria a cabeça de Jessica Green, impedindo-a de ver onde estava, apenas que haviam viajado para muito longe de casa. Ela sentiu o trote do cavalo parar e ouviu os foras da lei murmurando entre si, mas não deu muita atenção. Logo em seguida, sentiu mãos grandes agarrando sua barriga enquanto era carregada sobre os ombros de um homem. Agora ela estava sendo carregada para um lugar desconhecido. Ouviu-se um ruído de madeira até que sentiu-se sendo colocada em uma cadeira. O homem, que ela reconheceu como Bill, a segurou com força enquanto novas cordas a prendiam à cadeira. A sacola foi erguida e ela viu que ao seu redor estavam os homens que a sequestraram, e parecia estar em um celeiro com feno ao redor. O mais jovem deles então removeu o pano que amordaçava sua boca. Seus bastardos! Jessica praguejou, cuspindo no rosto de John. Ele simplesmente limpou a saliva e revidou, cuspindo nela em retaliação.
Escuta aqui, mocinha, são apenas negócios. E quando terminarmos com você, estará livre para ir, afirmou John de forma intimidadora. Meu pai vai garantir que você morra. Ela sibilou, e Davey estava pronto para lhe dar um tapa, até que John o empurrou. Davey! Repreendeu John enquanto Bill mantinha os olhos fixos no prisioneiro. Tudo bem, eu fico de vigia, respondeu ele saindo do celeiro. Agora, senhorita Green, lamento que tenha se envolvido nisso, mas por acaso você conhece alguém que detestamos. E não só isso, ele tem uma queda por você, explicou John enquanto tirava uma garrafa de bourbon da mochila e começava a beber. Você vai matá-lo? Ela exclamou, isso não podia acontecer. Ela não conseguiria viver sem o amor da sua vida. Tentou se soltar da cadeira, mas as cordas estavam bem apertadas e ela sentiu as queimaduras penetrando em sua pele. Ela percebeu que John estava hesitante antes de responder, como se não soubesse o que dizer. Talvez. Ele é uma grande ameaça para nós. Então você me entregou para que você o matasse? Você que começou essa briga. Ela interrompeu agressivamente, mas suas ameaças não intimidaram os foras da lei. E vamos acabar com isso em breve, brincou John. Ele vai matar todos vocês. Ela sibilou com raiva, mas também sentiu medo. Aqueles homens não pareciam se assustar facilmente e atacá-los teria consequências para ela. Só se o matarmos primeiro. Agora, bons sonhos, senhora. Bill tomou um gole do uísque antes de devolvê-lo a John e foi pegar outra garrafa. Parecia algo saído de um consultório médico. O grandalhão então despejou o líquido em um pano que tirou do bolso do paletó e antes que ela percebesse, levou o pano direto ao rosto dela. Bill colocou o pano sobre o rosto dela enquanto ela inalava o líquido. Ela começou a sentir sono rapidamente. A última coisa que viu foram os dois foras da lei parados à sua frente. MPH. Ela só tinha esperança de que o Lobo Vermelho viesse e fizesse aqueles homens repugnantes pagarem por terem se metido com ela. O Lobo Vermelho cavalgava seu garanhão dourado pelas planícies verdejantes. Seus pensamentos se concentravam apenas na visita inesperada que receberá em sua caravana alguns dias antes. Mas isso o preocupava um pouco, pois, após uma longa caçada, decidirá ir até a casa de Jéssica para se certificar de que estava tudo bem com ela. Embora não esperasse ver muitos cavalos do lado de fora da casa enquanto atrelava Gold Tiger aos postes, ele olhou em volta e viu o xerife, de todas as pessoas, saindo furioso da casa e marchando em direção ao Red Gunslinger. Havia outros policiais do lado de fora com seus rifles em punho, como se estivessem esperando algo. Robert, você viu minha filha Jace? Perguntou o xerife em tom preocupado. Não, por quê? Perguntou o Lobo Vermelho. Agora ele começava a ficar preocupado ao perceber que sua amada havia desaparecido. Ela não está em casa. Houve uma luta e acredito que ela foi sequestrada, explicou o policial. O quê? Por quem? Exclamou o Lobo Vermelho. Ele se autodenominou Rip Van Winkle neste bilhete na porta. O xerife entregou o bilhete ao Lobo Vermelho enquanto ele começava a lê-lo. Caro Lobo Vermelho, se você quer sua namorada de volta, encontre-nos em Deverry Hill daqui a 2 dias e acabaremos com essa rixa de vez. Conte-nos o que você fez. Lobo Vermelho leu em pensamento. O bilhete amassou instantaneamente ao cair no chão. Suas suspeitas estavam corretas, pois suas pupilas em seus olhos verdes se dilataram imediatamente, pois ele sabia exatamente quem tinha feito aquilo. Marston. Ele gritou com veneno na voz. Uma tempestade se aproximava da gangue Van der Linde. Para ele, aquele era o golpe final. Dera-lhes muitas chances de recuar, mas parecia que já estavam determinados a arruinar sua vida. Aquilo também representava um duro golpe para o orgulho do pistoleiro. Se fora tão fácil para os foras da lei sequestrarem sua namorada, então ele os havia subestimado demais. A fúria selvagem dentro do Lobo Vermelho era como uma aura vermelha que o xerife podia sentir. Eu juro que se ela estiver, por favor me ajude, implorou o xerife, colocando as mãos nos ombros do homem em busca de segurança. O Lobo Vermelho olhou para ele como se tivesse recebido uma pergunta idiota. É claro que eu vou te ajudar, porra. Ela é minha namorada, sabia? Ele gritou de volta para o policial. Robert se virou sem saber o que fazer, enquanto levava a mão ao queixo. Pensava em um plano para tê-la de volta. Não cederia às exigências deles, precisava do dinheiro mais do que nunca, mas os faria pagar pelo sequestro de sua linda Jéssica. Seus pensamentos foram interrompidos quando o xerife tocou no ombro do pistoleiro. E então, exclamou ele,
É uma armadilha. Eu digo que consigo rastreá-los e descobrir o que aconteceu, não deve ter sido há muito tempo. Se tivermos sorte, podemos recuperá-la e acabar com esses foras da lei de uma vez por todas, anunciou Robert enquanto se dirigia para montar em Gold Tiger. Muito bem, mostre o caminho. Vou preparar meus auxiliares. Ele então assobiou para que seus outros homens montassem em seus cavalos. Todos se aprontaram enquanto Robert verificava sua bandoleira e cinto, certificando-se de que estavam carregados com balas. Ele estava pronto para liderar quando um cavalo branco bloqueou o caminho. O xerife virou o cavalo bruscamente e bloqueou Gold Tiger. Robert ficou um pouco confuso com a manobra até ver a expressão no rosto do xerife. Ele parecia estar sentindo uma mistura de preocupações, raiva e frustração. Eu sei que você fez o trabalho sujo com o trem na fronteira. Estou deixando passar, mas xerife, eu não tinha como saber que eles estariam por perto, defendeu-se Robert. Ele sabia que poderia ter envolvido Jessica nisso, mas ainda assim foi a gangue Van der Linde que resolveu intervir. Você deveria ter lidado com eles quando os encontrou pela primeira vez, retrucou ele. Não repetirei esse erro, xerife, retrucou Robert, enquanto conduzia Gold Tiger para a frente dos policiais, com o xerife logo atrás para garantir que ninguém mais estivesse ouvindo. Que bom que não é só a sua reputação que está em jogo. Algumas pessoas perto da fronteira andavam falando de um fora da lei com a sua descrição, continuou o xerife. Você vem aqui de vez em quando, Byron, para apagar o fogo. De qualquer forma, este é meu último trabalho, argumentou Robert, enquanto agora mantinha os olhos fixos no chão, procurando por quaisquer outras marcas de cascos que pudessem ter sido deixadas algumas horas antes. É melhor que seja, disse o xerife enquanto se aproximava dos agentes para lhes contar o plano. Enquanto isso, Robert pensava nas várias maneiras de se vingar da gangue Van der Linde. Ele ouvirá muitas histórias deles, sobre como haviam feito coisas semelhantes com ele, mas sempre preferia agir sozinho. Por ora, porém, eles eram seus inimigos, assim como os O'Driscolls, e ele se alegrou por não tê-los encontrado recentemente. Eles iriam se arrepender do que fizeram com o Lobo Vermelho. Capítulo 19. O Lobo Vermelho ataca. Um dia inteiro se passou, e já era noite novamente quando o trio de foras da lei começou a rondar o celeiro. A fazenda onde estavam hospedados ficava perto de Deverry Hill, onde as negociações seriam realizadas. O clima entre eles era tenso. Davey havia se aproximado do fazendeiro do rancho, então eles estavam seguros para fazer seus negócios. Embora o fazendeiro não vivesse para ver o que aconteceria, já que foi Davey quem o procurou. John não estava com muita vontade de repreendê-lo por isso, e Bill tinha saído para buscar algo. Ele estava apenas vigiando o prisioneiro que havia sido colocado para dormir por enquanto. Ele já havia prolongado as coisas mais do que deveria, então esperava que o plano de Bill funcionasse, embora os outros tivessem insistido em matar o Lobo Vermelho. Ele estava hesitante, pois Robert parecia ser alguém bom para lutar ao lado deles, mas agora ele era a principal ameaça atual da gangue, e ele conhecia as regras para lidar com inimigos. Mas ele não parava de pensar no que poderia ter acontecido se Robert tivesse ficado com John todos aqueles anos atrás. Ele precisava deixar seus sentimentos de lado, pois precisava provar seu valor para a turma e garantir a pontuação final do ano. Principalmente ele não queria que Arthur o atormentasse com as provocações por ter perdido uma pontuação tão alta. Por ora ele permanecia no celeiro fumando, observando a prisioneira. Não era de se admirar que o Lobo Vermelho a tivesse como amante. Ela parecia realmente muito bonita, com seus longos cabelos ruivos e pele macia como leite. Por outro lado, ele estava secretamente impressionado com o fato de uma mulher desarmada ter derrubado um fora da lei armado sem hesitar. Seus pensamentos foram interrompidos quando as portas do celeiro se abriram e Bill Williamson entrou acompanhado de alguns outros homens estranhos. Bill nunca foi o mais esperto do grupo. Mas ele sempre se esforça ao máximo e tenta provar seu valor para os outros, embora pareça que nunca consegue entender as coisas direito. É por isso que alguns membros da gangue às vezes o provocam por sua falta de compreensão. Aparentemente, para o confronto com o Lobo Vermelho, ele decidiu levar alguns amigos. Eram cerca de 17 no total. Quem são eles? Perguntou John, apontando para os homens que empunhavam rifles e revólveres e se protegiam em alguns pontos. Alguns mercenários. São os rapazes do Geoffrey Amons procurando emprego, respondeu Bill.
Não precisamos deles, estamos bem sozinhos, disse John com um tom presunçoso. Não seja arrogante, John, aquele homem nos enganou e nos levou para aquela cratera. Se formos mais, teremos mais chances de atirar nele. Tudo bem, mas por que você não chamou o Mac ou o Arthur? Perguntou Davey ao entrar no celeiro. Porque o Dutch disse que isso era coisa nossa. Então ele não disse que queria mais ninguém envolvido. Além disso, encontrei uns caras no bar outro dia e eles pareciam desesperados por um emprego. Eu não sabia que estávamos dividindo o placar com aqueles degenerados. Davey ergueu uma sobrancelha para Bill. Bill fez uma pausa e olhou em volta, vendo os pistoleiros polindo suas armas ou fumando. Aparentemente não davam muita atenção aos homens de Dutch. Bem, vamos matá-los mais tarde, disse Bill em voz baixa, de forma que apenas Davey e John o ouviram. Certo, respondeu Davey. Precisamos ser espertos, a lei está atrás de nós, observou John enquanto ia falar com um dos pistoleiros contratados. Eles teriam que esperar até o dia seguinte e torcer para que o Lobo Vermelho aparecesse até lá. Caso contrário, ele teria que ceder às suas próprias exigências e manter a garota prisioneira por mais tempo. Ele estava lá, armado com seus revólveres pretos e dourados, uma espingarda de ação por bombeamento no coldre nas costas e um rifle de repetição Lancaster na mão. Ele avançava com dificuldade pela noite fria e gélida, enquanto o gelo cobria o lago que atravessavam. Na verdade, eles estavam cavalgando sobre ele. O inverno chegará com uma entrada cruel, o frio penetrando nos ossos do Lobo Vermelho, fazendo-o tremer, mas não importava. Seus problemas não eram nada comparados ao que a gangue Van der Linde enfrentaria. Eles têm armas, mas deviam ter trazido guarda-chuvas, porque um furacão está chegando para cair sobre aqueles desgraçados. Ele lhes deu chances de fugir e sobreviver, mas eles voltaram e se rebaixaram mais do que ele jamais imaginou. A raiva dentro do Lobo Vermelho era onipotente e infinita contra aqueles desgraçados. A fúria fervia dentro dele num estado selvagem. O cabo da arma estava firme e ele sabia em quem atirar primeiro. Mas ele precisava manter a compostura, pois qualquer movimento em falso e Jéssica poderia se machucar ou algo pior. Seus olhos estavam fixos nas pegadas deixadas pelos cavalos durante o dia. Suas habilidades de rastreamento eram excelentes, graças ao treinamento com nativos americanos, então logo ele acabaria com essa rixa de uma vez por todas. Ele cavalgava há horas sem dormir, rastreando os 3 foras da lei. Embora soubesse onde estava o bando principal, sabia que não devia mexer no vespeiro e só deveria ir atrás daqueles que haviam escolhido entrar em seu caminho intencionalmente. Ele não estava sozinho, pois atrás dele vinha o xerife e alguns de seus auxiliares o seguiam de perto, e somente o xerife sabia exatamente quem ele era. Os outros eram novatos que acabavam de assumir seus cargos. Por que estamos confiando nesse caçador de recompensas? Perguntou um dos policiais. Por quê? Acrescentou o outro. A vida da minha filhinha está em jogo. Além disso, ele é um profissional nisso, retrucou o xerife aos seus homens. Certo, se ele é um profissional, então seria um policial, disse o terceiro, insinuando. Ele pode não ser um homem da lei, mas lida com mais escória do que vocês. Chega de conversa. Ele silenciou os outros enquanto se aproximava do Lobo Vermelho. Lobo Vermelho? Perguntou ele, usando seu outro nome para disfarçar sua identidade. O Lobo Vermelho se virou para o xerife com uma expressão determinada. Ele apontava para o chão, deixando os policiais confusos. Só o xerife sabia que ele os estava rastreando. Os trilhos levam ao antigo rancho cretense, que fica perto da colina onde pretendemos fechar o negócio, apontou o pistoleiro ruivo com sua espingarda. Eles estarão esperando que nós compareçamos. Não, se eles pensarem que sou só eu, estarão desprevenidos. Que tal uma distração? Sugeriu Lobo Vermelho ao xerife enquanto todos puxavam as rédeas e impediam que seus cavalos avançassem. Estavam a um passo de avistar o antigo rancho, que felizmente era cercado por árvores e rochas, ideal para se esconderem. O xerife assentiu com a cabeça, fazendo sinal para que seus auxiliares concordassem com ele. O pistoleiro então apontou para uma fileira de árvores em frente ao rancho. Muito bem, vocês devem se abrigar atrás daquelas árvores. Não sabemos quantos desses degenerados estão lá. Gritou um dos policiais. Ele era o mais jovem de todos e parecia o mais assustado. Calha a boca, seu idiota, repreendeu o xerife. Não importa quantos sejam.
E a bonca net estracha, declarou Lobo Vermelho enquanto cavalgava Tigre Dourado silenciosamente para uma área diferente. Que diabos ele disse? Perguntou um dos policiais. O xerife Green simplesmente o silenciou com um gesto enquanto desmontavam dos cavalos e se esgueiravam para a mata em frente ao rancho. Lobo Vermelho, por sua vez, puxou as rédeas para se dirigir a um local mais tranquilo, de sua escolha. O rancho parecia deserto, mas havia uma luz vinda do celeiro. Tigre Dourado trotava lentamente para uma clareira na floresta, onde o rancho não estava à vista. Esperava não ser visto com seu cavaleiro. Começou a pensar em como agir, sabia que poderia ser mais confiável se não estivesse armado. Ele começou a desabotoar o cinto e a bandoleira, deixando-os no cavalo junto com todos os seus rifles. Agora estava praticamente desarmado. Tinha um plano para lidar com a situação, só esperava que John e os outros idiotas se deixassem enganar pela sua aparência. A alforge com o dinheiro estava com ele, precisou fazer um pequeno desvio para buscá-la na caravana. Por fim, mastigou um chiclete de cocaína antes de mandar o cavalo se esconder. Estava preparado para isso. Uma imensa pressão oprimia Robert. Ele não só precisava salvar o amor de sua vida, como também resgatar a filha do policial, e se falhasse, não saberia o que fazer. Mas todos esses sentimentos precisavam ser deixados de lado para que ele tivesse sucesso. Ele viu os policiais escondidos nos arbustos, agora fora de vista. Havia lua cheia acima dele, iluminando o suficiente para que ele enxergasse o que fazia. Estava tudo silencioso, tão silencioso que ele só conseguia ouvir as batidas do próprio coração enquanto caminhava em direção ao rancho com uma marcha orgulhosa. O gelo sob suas botas estalava e rangia a cada passo sem parar. Mas parou quando chegou em frente ao celeiro. Uma tensão fervilhava em seu coração, como se ele pudesse ter um ataque cardíaco devido à fúria das emoções que sentia e tentava conter ao máximo. John! Ele exclamou com seu sotaque do norte da Inglaterra ficando mais pronunciado. John, vim te buscar. Ele observou toda a fazenda enquanto ouvia movimentos vindos da casa e do celeiro. John Marston, desça aqui agora mesmo. Ele uivou como um lobo com uma voz cheia de ódio. Ouviram-se alguns gritos vindos de dentro do celeiro. Claramente não esperavam por isso. Ouviram-se armas sendo carregadas e alguns movimentos bruscos vindos de dentro. O momento perfeito para atacar. Ele chegou cedo demais. Uma voz foi ouvida à distância. Ele sabia onde estávamos acampados. Devemos nos preocupar? Perguntou outra voz familiar. Não importa que ainda vamos seguir conforme o planejado. Perguntou outra voz familiar. Não importa que ainda vamos seguir conforme o planejado. Ele está completamente sozinho e já tem tudo sob controle. Todas aquelas vozes soavam muito familiares para Robert, que as reconhecia como sendo dos idiotas que estavam com John. Lobo Vermelho tinha ido ao escritório do xerife para obter informações sobre a gangue Van der Linde e agora sabia seus nomes. Davey era o irmão mais novo de Mac e parecia ser o menos sensato dos irmãos. Bill Williamson parecia corresponder à descrição de um ex-soldado furioso. Ele achava confuso como Mac podia estar andando com esses caras, mas parecia haver muita coisa que ele desconhecia. Embora ele não achasse que descobriria o motivo tão cedo, Bill e Davey saíram do celeiro com outros 4 fora da lei. Lobo Vermelho não os reconheceu como os homens de Date, mas o que ele sabia? A essa altura, eles eram inimigos. Qualquer homem que se opusesse a ele era um homem morto em vida. Fique onde está, ordenou John, apontando o revólver para Robert. Ele se separou dos dois e caminhou com o grupo em direção a Red Wolf, demonstrando confiança e sem medo. Conseguiu dinheiro, John, anunciou ele dando um tapinha na alforge de couro. Todos pararam diante dele. Aquilo parecia muito familiar ao seu encontro com Liam e os O'Driscolls, mas, ao contrário deles, ele não tinha nada temer daquele bando. Os homens armados cercaram o Lobo Vermelho com seus rifles e revólveres. Onde ela está? Perguntou ele, sem precisar de charme ou estoicismo. Onde está o dinheiro? Davey interrompeu, apontando seu rifle de repetição para Lobo Vermelho. Em resposta, ele simplesmente jogou a sacola de couro aos pés de John. Aqui. Se você a machucou, só a fizemos refém, nada mais, retrucou John ao sentir o peso da sacola. Lobo Vermelho apenas ergueu as mãos como se estivesse se rendendo. Estou desarmado, não posso te matar a menos que seja com palavras. Por exemplo, aquele cara parece estar grávido.
Ele apontou para Bill. Algumas risadinhas escaparam do garoto de calandeira enquanto ele se esforçava para conter o riso. Mas Bill não deixou barato e rosnou de raiva. Então, mostre-nos o metal. Gritou Bill enquanto continuava a apontar seu rifle de ferrolho para o fora da lei ruivo. Bem, Robert voltou seu olhar para o mais novo do trio enquanto olhava dentro da bolsa. John viu a barra de ouro e, em seguida, bateu nela com a arma para ter certeza de que era verdadeira, fazendo Robert revirar os olhos. Ah, é verdade, seu idiota. Pensei que você fosse mais homem, John. Cala a boca. Retrucou ele, largando a sacola no chão. Bill e Davey então engatilharam suas armas e John puxou o gatilho de seu revólver. Chega de brincadeiras. Bem, você considerou a possibilidade de levarmos nosso acordo adiante? Bill rugiu. Que patético, e pensar que achávamos que você era uma ameaça. Davey riu baixinho junto com outro dos homens armados e Bill também, mas então uma quarta risada foi ouvida quando eles olharam e viram o lobo vermelho rindo por algum motivo. Agora eles estavam parados, confusos, sem entender por que ele estava rindo. Não, eles estavam ficando nervosos e um pouco assustados, como se não fossem mais os foras da lei dominantes de antes, já que esse poder havia sido entregue a alguém que aparentemente não tinha armas e ria da própria ruína iminente. É uma verdadeira pena. Robert deu uma risadinha. Com um gesto de cruz, ele tirou 2 revólveres de prata do bolso do casaco e atirou 2 vezes no estômago de John. Au! Gritou John ao cair no chão. Os outros 2 ficaram atonitos com a cena. A visão do lobo vermelho ficou verde enquanto ele mirava nos outros 3 pistoleiros, acertando-os na cabeça instantaneamente. Ele atirou em mim. Seu inglês desgraçado. Ele praguejou enquanto o mundo ao seu redor escurecia. Davey estava prestes a atirar, mas sua arma foi atingida e ele não conseguiu mais usar sua espingarda de repetição. Ele viu o lobo vermelho parado ali com suas 2 armas, recarregando uma delas. John desmaiou imediatamente após ser atingido no abdômen. Davey olhou e tentou desferir um gancho de direita no queixo de Lobo Vermelho, mas sua mão foi agarrada pela de Lobo Vermelho, que a jogou para longe enquanto seu outro punho atingia o rosto de Davey. Lobo Vermelho então ergueu a perna, derrubando Davey no chão. Davey se levantou e correu para estrangular o jovem, enquanto Lobo Vermelho tentava se libertar, pois não esperava aquele movimento repentino. Suas mãos se fecharam em torno do pescoço dele, e ele começou a ouvir a respiração ficar mais lenta. Mas aí o Lobo Vermelho simplesmente cravou sua faca no abdômen de Davey, enquanto Davey o soltava, e Robert lhe deu um chute de karatê no rosto. O pistoleiro vermelho logo se distraiu com outro atirador que tentava alvejar ele. A atenção de Bill foi desviada pelos policiais quando Davey, sangrando, arrastou John, inconsciente, para longe do tiroteio. Eles estavam fugindo, subestimaram-no gravemente mais uma vez. Davey estava se esforçando ao máximo para mover John, mas era difícil com um olho roxo e um ferimento de facada. Ele ainda estava tentando se lembrar do que havia acontecido. Apenas alguns segundos atrás, eles eram os dominantes. Ai, como ele sabe disso? Como ele... Vamos lá, Davey, precisamos afugentá-los. Gritou Bill enquanto disparava seu rifle contra alguns dos policiais escondidos nas árvores. Eles começaram a atirar quando o Lobo Vermelho atirou em John e estavam cuidando dos outros atiradores. O John está respirando, mas está perdendo sangue. Precisamos levá-lo para o acampamento rápido. Davey gritou para Bill ao chegar à casa da fazenda, onde estavam os cavalos e um abrigo melhor. Droga! Não podemos falhar de novo. Bill reclamou, escapando por pouco de uma bala que passou zunindo perto dele. Robert avançava em disparada contra os foras da lei enquanto invadia os campos e saía do celeiro com seus revólveres secundários. Uma experiência passada o ensinara a manter armas consigo o tempo todo, apenas de forma mais discreta. Contudo, sem sua bandoleira, ou cinto de armas, ele estava com pouca munição e havia recorrido a saquear alguns dos homens que já havia matado. Onde ela está? Ele gritou enquanto atirava em um atirador que tentava surpreendê-lo. Estou procurando Jessica Green. Larguem as armas. Todos vocês estão presos. O xerife berrou enquanto disparava sua espingarda contra o celeiro. Ele e alguns de seus auxiliares tinham saído para enfrentar os foras da lei. A gangue Van der Linde parecia ter abandonado seus homens por medo, ao verem com que facilidade ele os estava dominando.
Se ao menos Arthur ou Mac estivessem com eles, e se John não estivesse inconsciente, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas esses pensamentos não importavam, pois Davey e Bill estavam se defendendo da polícia. Este era o pior tiroteio em meses, e eles estavam perdendo. Os pistoleiros estavam caindo como moscas. Davey vinha atirando nos policiais com seu revólver havia um tempo e às vezes, no lobo vermelho, que acabará de desaparecer de vista. Como? Ele tinha outras duas armas? Aquele filho da mãe Bang. Bang. Um jato de líquido vermelho escorreu dos ombros de Davey enquanto ele gritava de dor. Merda! Davey caiu no chão quando o lobo vermelho fugiu para o celeiro, desviando dos tiros de rifle de Bill. Davey, gritou Bill para seu amigo ferido. Aquele homem acertou meus 2 ombros. Davey fez uma careta enquanto segurava os ombros, sentindo uma dor insuportável. Bill revidou os disparos dos policiais enquanto Davey tentava se levantar, mas era difícil fazê-lo sem machucar ainda mais os ombros. Nós o subestimamos. Bill percebeu enquanto começava a recarregar seu rifle, como se só agora tivesse se dado conta de que a luta estava perdida. Pode crer, Bill. Retrucou Davey enquanto tentava estancar o sangramento do ferimento de faca e dos ferimentos de bala por trás da cerca. E a garota? E o placar? Bill gritou desesperado para não decepcionar Dati. Que se dane a garota. E que se dane o dinheiro. Precisamos sair daqui, ordenou Davey enquanto era ajudado a montar em seu cavalo e um fora da lei quase morto era colocado em suas costas. Ele lançou um último olhar ao ver o lobo vermelho dizimar os pistoleiros contratados. Depois disso puxou as rédeas fracamente e disparou para fora dali, com Bill logo atrás. Seus revólveres secundários estavam sem munição quando ele foi alvejado. Sem outra escolha, ele assobiou para chamar seu cavalo. Gold Tiger entrou em ação e investiu contra o atirador, golpeando-o no chão com suas botas de ferro. Músculos jorravam da cabeça do homem devido aos golpes e pisoteios. A lealdade para com seu dono era forte como ferro no cavalo dourado. Robert acariciou seu cavalo enquanto sacava seu rifle e espingarda. Empunhando sua espingarda preta, matou o primeiro fora da lei que tentou atacá-lo e avançou para limpar o celeiro até que um atirador derrubou sua espingarda no chão. Em resposta, ele sacou seu rifle de repetição e o usou como um bastão antes de atirar no fora da lei, que se aproximava das portas do celeiro. Ele arrombou as portas e imediatamente atirou em um fora da lei que estava ao lado de Jessica, que ainda estava amarrada na cadeira. Ela entrou em pânico no momento em que o viu ali, tentando gritar por ele, apesar de estar amordaçada. Robert correu para o centro, olhando em volta para ver se havia alguém escondido. Mas parecia que ele estava sozinho e a luta havia terminado colocando o rifle no ombro. Suspirou aliviado ao se virar para desamarrar Jessica. Ela saltou do banco e o abraçou imediatamente, e ele retribuiu o abraço, mas não estava preparado para o que aconteceu quando os dois caíram no feno no chão. Ambos começaram a rir baixinho, mas Jessica quase soluçava enquanto se virava e ficava por cima do amado. Rob! Oh, graças a Deus! Ela exclamou, abraçando-o no chão de feno. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela parecia extremamente grata por um herói ter vindo em seu socorro. Jace, você está bem, tudo bem. Robert também exclamou aliviado, sentindo as preocupações em seu coração se dissiparem. Ela então cobriu o rosto de Robert de beijos antes de lhe dar um longo e intenso. Ele apenas retribuiu o favor enquanto os dois se entregavam à paixão. Apesar do momento de excitação, eles não perceberam o que estava acontecendo ao seu redor. Ai! O casal parou e ambos se viraram para a entrada do celeiro, avistando o xerife parado ali com as mãos na cintura e uma expressão preocupada. Robert se levantou imediatamente, assim como Jessica, que correu até o pai. Papai! Ela gritou para ele enquanto o abraçava com força. Robert havia se limpado, sacudindo o feno que estava em suas roupas vermelhas e pretas. Pegando o chapéu, colocou-o na cabeça enquanto olhava para o atirador morto que presumivelmente guardava o refém. Ele falhou. O lobo vermelho recuperou sua postura ao sair do celeiro, pegando sua espingarda e olhando ao redor para ver se havia mais alguém ali, mas nenhum outro tiro foi disparado depois que ele matou o último atirador. Ele percebeu que os homens de Dati haviam escapado, mas sofreram um grande golpe, acompanhado de uma dose de humilhação. Isso foi ainda mais satisfatório do que simplesmente matá-los, certamente, e trouxe um sorriso ao rosto.
4 dos foragidos restantes levantaram as mãos quando os policiais entraram, os desarmaram e algemaram. Seus degenerados, vocês vão desejar estar mortos. Zombou um dos policiais enquanto empurrava um deles para um camburão mais distante do rancho. 3 dos policiais foram mortos no ataque, mas valeu a pena para salvar a mulher inocente e capturar esses foragidos. Jéssica abraçou o xerife com força enquanto saíam do celeiro para a paisagem congelada. Meu Deus, que frio! Agora que a ação e a emoção haviam terminado, todos se lembravam de que era inverno, mesmo sendo novembro. Robert estremeceu levemente ao chamar seu cavalo. Enquanto o tigre dourado estava ao lado do lobo vermelho, o xerife aproximou-se do jovem com um sorriso orgulhoso. Muito obrigado, filho. Você fez um ótimo trabalho para mim e para o condado, elogiou ele. Lobo vermelho corou com o elogio enquanto coçava a nuca. Obrigado, mas foi principalmente para... Tudo bem, você conhecia um dos homens? O xerife interrompeu, ele também queria se vingar dos homens que a sequestraram. Ele sabia que alguns deles haviam escapado. O nome dele é John Marston. Tem idade parecida com a minha e cabelos longos e pretos, respondeu o lobo vermelho. Vou mandar imprimir o pôster dele em breve, se você não se importar. Leve minha linda filha para casa. Claro, não me importo. O xerife deu um tapinha no ombro de Lobo Vermelho enquanto ele voltava para seus homens para resolver o tiroteio no rancho, deixando Jéssica com ele. Robert a viu tremendo violentamente enquanto também observava os flocos de neve caindo do céu. Ele foi até Tigre Dourado, pegou um longo e fofo casaco marrom de Montana e o colocou nela. O tremor dela cessou quando ele montou em seu cavalo e ela subiu nas costas de Tigre Dourado. Ela se agarrou a ele enquanto se afastavam do rancho. Agora, rumo às planícies abertas, onde o verde esmeralda começava a ser tingido pelo branco da neve. Um longo silêncio se instalou entre eles enquanto o frio e a neve caíam. Como estava claro, eles se consideravam afortunados por não estarem em meio a uma nevasca. Robert, porém, suspirou ao finalmente falar. Desculpe, Jace, eu não. Ele começou a dizer, sentindo-se culpado por tudo aquilo ter acontecido. Tudo aconteceu por ele não ter matado John quando deveria. Ao fazer isso, um pobre fazendeiro foi morto, junto com aqueles homens sem nome, embora parecessem uma gangue familiar que ele estava caçando. Agora ele se perguntava se havia matado John ou não, ou se Arthur ou Mac o encontrariam. Eu entendo só, por favor, não deixe isso acontecer de novo, respondeu ela, agarrando-se a ele com força. Outro longo período de tempo se passou, já eram 2 da manhã e a neve ainda caía, transformando a paisagem em uma tela branca. Robert estava tão maravilhado com a vista que quase se esqueceu de sua passageira. Quando ela o puxou, ele finalmente falou. Eu estava pensando se deveria ir morar com você no Natal, mas parece que acho melhor me mudar antes. Provavelmente é melhor assim, quer dizer, esses filhos da puta apareceram com armas apontadas para minha cara e você não estava por perto, respondeu ela solenemente. Sinto muito, de verdade. Ele se desculpou enquanto avistava uma luz à sua frente, ao longe. Seu último emprego nos deu uma rasteira. Você pode me prometer, por favor, que não haverá mais sofrimento por causa disso? Quer dizer, temos os O'Driscolls que não vão embora até que a dívida seja paga, e agora alguns homens furiosos invadiram minha casa e me amarraram. Ela se frustrou com Robert ao relembrar os acontecimentos recentes. Eu prometo, disse ele após 1 minuto de silêncio. Você pode fazer melhor do que isso, ela retrucou a resposta dele, que apenas zombou dela. Eu não sabia que estava com uma professora. Você ainda está aprendendo a ser uma, mas sim. Prometo que não haverá mais sofrimento para nós. A gangue Van der Linde agora tem mais alguém a temer. Eles não vão mexer comigo agora, disse ele com confiança. Ela apenas assentiu em silêncio enquanto Robert puxava as rédeas para fazer Gold Tiger correr mais rápido pela estrada aberta. Eles ultrapassaram uma caravana de carroças enquanto a neve começava a cair com mais intensidade, parecendo cada vez mais profunda, mesmo com o cavalo dourado ainda galopando com força pela paisagem nevada. Eles fizeram alguma coisa com você? Perguntou Robert, percebendo que ela não parecia traumatizada, apesar de alguns hematomas no braço e do cabelo despenteado. Mas ele precisava saber se ela havia sido agredida de alguma outra forma. Não, um daqueles caras queria me bater porque eu chutei a cara dele, ela respondeu, e ele suspirou aliviado por ter ouvido aquilo em voz alta. Por algum motivo, ele deu uma risadinha, deixando-a confusa. Você, Jessica Green?
Você chutou alguém? A doce e adorável sufragista chutou um fora da lei na cara? Quem diabos te ensinou a fazer isso? Ele deu uma risadinha sarcástica. E agora ela entendeu a brincadeira e começou a rir também. Você conseguiu. Ela respondeu, o que a animou um pouco, e então beijou a têmpora dele. Jamestown estava à vista, e sua casa logo se aproximava, pronta para recebê-los para uma longa noite de sono. Capítulo 20. Encanto. Era manhã e Ozia estava de guarda. Ao acordar, viu a neve cobrindo toda a planície e o lago, com montanhas ao longe, e ficou hipnotizado pela beleza da paisagem. Todos os outros estavam despertando quando viu a senhorita Grinchel andando de um lado para o outro, fazendo algumas tarefas, e Arthur levando Copper para passear. Mac estava um pouco preocupado há algum tempo. Ele não falava com o irmão desde que este partiu para o assalto ao trem e estava ficando inquieto, sem entender por que aquilo tinha demorado tanto. Além disso, o irmão mais novo não o tinha informado de nada, então ele esperava que Daven não tivesse aprontado nada na cidade, mas Ozia o tranquilizou, dizendo que Daven não estava sozinho e que não havia motivo para preocupação. Embora a paz e a serenidade da bela manhã de inverno em Dakota do Norte tenham sido quebradas pelo mugido de um animal selvagem, holandês, gritou Bill enquanto cavalgava em direção à parte externa da mansão com Daven o seguindo. Ei, precisamos de ajuda aqui! Bill gritou novamente, acordando todos na mansão. Bill? Perguntou Ozia enquanto se aproximava, mas para seu horror viu o corpo de John no cavalo de Daven. O homem correu freneticamente, temendo o pior. Espere, é o John! Exclamou ele, dirigindo-se ao cavalo de Daven para verificar o pulso de John. Felizmente, ele ainda estava vivo. John e Daven foram baleados, gritou Bill enquanto desmontava do cavalo para ajudar Daven a descer. Ozia simplesmente não aguentou mais e se virou furioso para Bill, exigindo respostas. Que diabos você fez? Estávamos tentando obter a pontuação do trem do Lobo Vermelho, ele chamou a polícia e arruinou nosso plano. Explicou Bill, mas isso pareceu não explicar nada para Ozia, que ainda mantinha o olhar fixo em Bill enquanto ajudava o corpo de John a descer do cavalo de Daven. Dat saiu furioso de casa com Mac logo atrás. Arthur parecia ter voltado de sua caminhada, pois correu em direção à confusão, enquanto Copper entrava correndo em casa. Daven ainda tinha um pouco de força para ajudar Bill a explicar o que tinham feito, embora desejassem não ter feito isso e preferissem que John a explicasse em seu lugar. Eu disse a vocês, meninos, que esse plano era estúpido. Ozia gritou para os dois enquanto ajudava Daven a descer do cavalo. Um pouco tarde para isso, Ozia respondeu Daven, envergonhado. Seus malditos idiotas! Só posso especular sobre o que pode ter acontecido, mas acho que os resultados falam por si. Dat repreendeu ao ver Arthur e Mac levando o corpo de John para dentro da mansão. Você viu o Lobo Vermelho, não viu? Perguntou Mac enquanto se afastava com o corpo inconsciente de John. Não era muita coisa, disse ele, mas era possível perceber sua decepção e frustração na pergunta óbvia. Talvez a gente o tenha irritado. Daven desabou, mas Ozia o amparou. Nós sequestramos a namorada dele e tentamos pedir resgate pelo dinheiro, explicou Bill. Ozia parecia prestes a ter um derrame com aquela explicação. Ele os havia alertado sobre o Lobo Vermelho, mas parecia que suas palavras caíram em ouvidos surdos, e o rosto de Dat ficou vermelho enquanto ele se aproximava de Bill e Daven. Seus idiotas! Vocês nunca pensaram em me consultar? Vejam só o que aconteceu! Gritou Dat para os dois, ambos queriam se esconder e fugir dos gritos de Dat, mas não conseguiam, e Bill tentava pensar em uma boa desculpa, mas não era nada boa. Bem, você disse, não acho que essa seja uma desculpa perfeita para esconderem coisas de mim, rapazes. Além disso, vocês quase mataram o John. Não era nossa intenção que isso acontecesse. O homem nos enganou, fazendo-nos pensar que ele estava desarmado para que atirássemos nele. Daven tentou sorrir ao pensar nisso, mas foi interrompido pelos olhares furiosos de Ozia, Arthur, Dat e Mac. Desculpe, Dat. Achei que estava indo bem. Bill se desculpou, olhando para o chão envergonhado. Agora você está de guarda o dia todo, Bill. Ozia o repreendeu. O quê? Mas você também quer o amanhã? Tudo bem. Eu fico o dia todo. Bill se rendeu e foi ocupar o lugar de Ozia na guarda. Os homens o deixaram lá enquanto ele resmungava sobre alguma coisa, mas os outros não ligaram. Ele teria que pagar pelo seu plano estúpido. O que diabos aconteceu com Marston?
gritou Arthur, preocupado ao ver seu melhor amigo naquele estado. Ele tinha que ser o azarado a contar à senhorita Grinchell o que acontecerá com John, então estava pronto para descarregar sua fúria no garoto Calander. Ele levou um tiro no estômago. Desmaiou na hora, explicou Davey enquanto segurava firmemente o ferimento da facada. Ele estava sendo carregado pelo irmão e por Arthur, que o arrastaram para dentro de casa. Sequestrar a filha do xerife? Arthur exclamou. Ele sabia quem era o pai de Jessica e sabia que seria um desastre instantâneo para a gangue se ela tivesse sido machucada, mas agora parecia que seus temores em relação ao homem estavam se confirmando. Davey entrou em pânico enquanto tentava defender suas ações, mas era uma batalha perdida. Ei, já que estão nisso, podem muito bem sequestrar o presidente. Ei, estávamos recuperando o placar e lidando com nosso mais novo inimigo. Davey continuou, mas levou um tapa na cabeça de Mac. Estou decepcionado com você, Bill, e com você, Davey. Vocês não podem voltar para a cidade agora, repreendeu Dutch aos dois homens. Ele não podia repreender John ainda, mas quando ele acordasse, ou se acordasse, receberia sua parte da punição. Mac sentiu uma mistura de emoções ao saber do tiroteio. Ele tentará manter a paz com Robert, mas agora parecia que não haveria paz alguma, graças ao que aquele trio de idiotas acabará de fazer. Ele sabia que precisava encontrar Robert e ver se conseguiam chegar a um acordo pacífico e obter mais respostas. Sabia que precisava fazer isso antes que as coisas piorassem ainda mais. Ajudou Davey a entrar na sala de jantar, onde a senhorita Grinchell o esperava junto à mesa na sala abandonada. Arthur tinha ido ver onde o Sr. Strauss estava cuidando de John. Davey estava deitado sobre a mesa, puxando fracamente o cachecol de Mac como se quisesse gritar alguma coisa. Você queria ele na nossa gangue? Aquele filho da puta me esfaqueou. E depois atirou em mim. Davey gritou para Mac. Pois bem, a culpa é sua. Você mereceu, seu idiota. Mac rugiu para Davey. Davey apenas estremeceu sob o olhar do irmão, mas, felizmente, isso disfarçou a dor enquanto a senhorita Grinchell começava a enrolar bandagens em seus ombros. Ai! Fique quieto, Sr. Calander. Mac, pegue minha maleta de primeiros socorros. Susan fez um gesto para Mac enquanto ele lhe entregava a maleta. Ela então abriu a maleta, tirou um frasco com algum conteúdo e despejou-o em um pano. Você precisa dormir para isso, declarou enquanto cloroformava. Davey adormeceu instantaneamente enquanto Mac permanecia ao lado, um pouco preocupado. Ele sabia que seu irmão era durão, mas mesmo assim ele enfrentaria o lobo vermelho. Senhorita Grinchell, ele ficará bem? Perguntou ele, segurando a mão de Davey. Sim, senhor. Calander, apenas me ajude a mantê-lo sob controle, respondeu ela, enquanto pegava seu kit de costura, começando por suturar o ferimento de facada de Davey. Ia ser uma bagunça sangrenta, mas Mac já tinha visto coisas piores. Embora ver aquilo acontecer com seu irmão mais novo fosse difícil, entretanto, o corpo de John já havia sido colocado em sua cama e o Sr. Strauss pegava seus instrumentos cirúrgicos e começava a remover as balas do jovem fora da lei. Ele havia pedido a Maribeth e Tilly que o ajudassem a se recuperar, e as garotas estavam bastante preocupadas com a segurança de John. Mas Strauss as tranquilizou, dizendo que ele ficaria bem. Enquanto isso, Dutch tinha ido para a sala principal, em frente à lareira, para planejar o que fazer a seguir. Ele não queria terminar o ano com um grande revés, mas parecia que seria assim que terminaria se não fizesse nada. Meu Deus, juro que eles ainda agem como crianças, reclamou Dutch enquanto se sentava em sua poltrona, pensando no que fazer a seguir. Posso dizer o mesmo para você, Dutch. Mas estamos em território dele, se ele vir aqueles dois ou Davey de novo, pode acabar com o serviço. É melhor deixarmos para lá e não o provocarmos mais do que o necessário, alertou Ozia, encostando-se na lareira. Arthur tinha voltado de sua visita a John e foi falar com Dutch. Assim, de repente, uma ideia surgiu na cabeça de Dutch, algo que poderia funcionar bem para a gangue. Ele sabia que não devia se meter com o lobo vermelho, pois seria suicídio, dada a sua imprevisibilidade. Mas se fosse gentil com ele e conversasse com o jovem, tentaria apaziguar os ânimos, algo que John não conseguirá fazer. Não vamos, talvez se eu conseguir falar com ele. Ao contrário de John, não demonstrarei nenhuma hostilidade. Talvez expresse algum arrependimento e veja se consigo aprender algo sobre ele, observou Dutch. Ele sabia que era arriscado e queria matar o homem pelo que fez aos seus rapazes.
Mas também sabia que sua gangue era agressora e que precisava se enxergar como mocinho naquele mundo corrupto e selvagem que conhecia. Discordo, devemos simplesmente parar de incomodá-lo, argumentou Ozia. Precisamos fazer alguma coisa. Não quero passar o inverno dormindo sabendo que aquele pistoleiro pode nos matar a qualquer momento. Vou lá e vou lidar com ele pessoalmente, concluiu Dutch, soltando um suspiro de frustração. Holandês. Ozia desistiu naquele instante e saiu da sala de estar para ver como John estava, já que ele ainda estava em coma. O que você acha, Arthur? Perguntou Dutch ao seu pistoleiro de maior confiança na gangue. Bem, ele ainda não te conheceu, então é melhor assim. Já tem O'Driscoll demais por aí, adicionar aquele lobo vermelho, a mistura seria um desastre. Arthur concordou. Ele sabia que Dutch seria diferente dos outros que já tinham conhecido o lobo vermelho, talvez as coisas pudessem dar certo. Exatamente, vou ver se consigo encontrá-lo na cidade e acompanhar o que ele faz. Contanto que você não mencione Jessica Green, Arthur riu enquanto se sentava em frente à lareira e começava a abrir seu diário para escrever. Cala a boca, Arthur. O nome dele é John Marston. O outro é Bill Williamson e o terceiro era Davey Callender. Eles eram os canalhas por trás de todo o esquema, explicou Robert enquanto estava no escritório do xerife, depois de passar a noite em sua casa. Ele ia garantir que esses homens fossem conhecidos na cidade e que os policiais ficassem de olho neles. Poderia ter atirado em John e esfaqueado Davey, mas não ia arriscar, principalmente sabendo que Bill Williamson havia escapado com os corpos. Vou pedir os cartazes ao delegado. Só tome cuidado, está nevando muito lá fora, alertou o xerife. Claro, xerife. Ah, qualquer um novo que eu possa caçar? Perguntou Robert, sentado na mesa do xerife com os braços cruzados. Claro, aqui estão. O policial tirou 2 cartazes de procurado debaixo da mesa e os entregou a Robert, que imediatamente começou a lê-los. Neil Dragon, o homem roubou ovelhas em Litville, invadiu terras da reserva indígena e matou alguns bisontes sem motivo. Além disso, a gangue de Colt Mason, vista pela última vez na área de Devils Lake, informou o xerife Green. Eu vou lidar com eles. Robert então se levantou da mesa e acenou com o chapéu para o xerife enquanto se dirigia para a porta. Vejo que você estacionou seu trailer ao lado da minha casa, comentou o xerife, arqueando uma sobrancelha. Considerando o que aconteceu recentemente, provavelmente é prudente da minha parte ficar perto da cidade. Lobo Vermelho deu um sorriso irônico. Tudo bem, se cuida, cowboy. Dito isso, Robert saiu do escritório e foi imediatamente atingido pelo frio congelante lá fora. Embora estivesse usando uma capa de pele de lobo por cima de suas vestes de lobo vermelho, mantendo-o aquecido, sua amada ainda vestia seu casaco de inverno. E esse foi seu próximo destino, enquanto se dirigia para montar sua égua marrom, velha moça, para longe dos xerifes. Ele cavalgou a velha senhora por Jamestown enquanto a neve continuava a cair, e agora não havia mais planícies verdejantes ao redor da cidade, mas uma tela branca até onde a vista alcançava, exceto pelas colinas que também estavam cobertas de neve. Seria um inverno rigoroso, sem dúvida, mas pelo menos, até onde ele sabia, não tinha com o que se preocupar. A gangue Van der Linde havia sido derrotada e afugentada, e os O'Driscolls receberiam seu pagamento sem mais problemas. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava relaxado. A neve era algo que ele gostava muito de ver. Adorava como o tempo podia mudar graças ao frio, mas não era o clima que mais o entusiasmava no lugar para onde ia. Sabia disso porque estava em frente à casa da namorada. Sua caravana estava estacionada bem ao lado do jardim, com uma lareira crepitando para evitar que congelasse. Ele bateu na porta da casa e começou a esperar pacientemente que sua amada abrisse, pensando em uma frase para começar. Logo ouviu as fechaduras da porta sendo destrancadas e falou: "Sou bem-vindo, minha rainha?" A porta foi aberta, mas apenas ligeiramente, pois o cano prateado de um revólver surgiu da pequena fresta. "Acho que serei executado em terras reais então." Ele sorriu enquanto encarava o barril, sem medo ou cautela. Então a porta se abriu ainda mais e Jéssica ficou parada com a arma na mão, em choque e um pouco envergonhada. "Oh, Robert! Desculpe, eu pensei." Ela tentou se desculpar, mas ele entrou na casa sem demonstrar qualquer vergonha ou remorso por ela. "Está tudo bem, eu provavelmente teria feito o mesmo", respondeu ele, enquanto colocava o chapéu, o casaco, a bandoleira, as luvas e a capa no suporte, enquanto ela guardava o revólver.
Caminhando até a lareira, ele aqueceu as mãos junto ao fogo. Ela então se aproximou e o abraçou antes de lhe dar um beijo nos lábios. O Natal está chegando, talvez eu precise redecorar este lugar, afirmou ele, olhando ao redor da sala principal. Comemorando comigo, disse ela sedutoramente, sentindo-se excitada pelo seu homem. Ele então se virou e olhou diretamente para sua mulher. Só de olhar para o belo rosto dela, ele se sentiu o homem mais sortudo do mundo. Agora, depois de toda a confusão com a gangue Van der Linde, a dívida com os Odriscoll será quitada e estaremos juntos em paz, declarou ele por fim, fitando-a nos olhos azuis. Uma dívida que te impuseram. Você sabe a verdade, respondeu ela. Sim, mas eu não queria que nada de ruim acontecesse com você ou com qualquer outra pessoa por causa disso. Ele se lembrou de alguns anos atrás, quando algo ruim lhe aconteceu por sua causa. Ele nunca mais queria repetir aquele erro, pois isso desencadeou uma série de eventos que continuaram. Você sabe o que estou pensando. Ela deu um sorriso irônico. Ele leu os pensamentos dela enquanto a pegava no colo, estilo noiva, e subia as escadas até o quarto dela. Os dois começaram imediatamente a tirar a roupa, trocando beijos sem parar. Ele a pegou no colo e a deitou na cama, pressionando seus lábios contra os dela em um beijo apaixonado e demorado. Seus braços percorriam o corpo dela com intensidade, aproximando-a ainda mais, enquanto o desejo entre os dois crescia a cada instante. Ela suspirava seu nome, envolvida pelo momento, e Robert continuava a demonstrar o quanto a queria ali com ele. Entre beijos profundos e carícias apressadas, deixaram-se levar pela saudade e pela paixão acumulada. Jéssica correspondia com a mesma entrega, segurando-o com firmeza, como se quisesse garantir que ele não desaparecesse novamente no frio do mundo lá fora. Os beijos se alternavam entre risos abafados e palavras sussurradas, e a conexão entre eles parecia consumir qualquer lembrança de perigo ou dívida. Ele a olhava nos olhos antes de se unir a ela outra vez, buscando e encontrando consentimento naquele olhar azul safira que tanto amava. Por favor, Wolf, ela murmurou, tomada pela intensidade do momento. Ele respondeu com um sorriso confiante, inclinando-se para beijá-la novamente, como se cada gesto fosse uma promessa silenciosa. O ritmo entre os dois aumentou, movido não apenas pelo desejo, mas pela necessidade de reafirmar que ainda estavam vivos, juntos, inteiros. Quando o clímax finalmente os alcançou, foi como uma onda quente contrastando com o inverno que rugia lá fora. Ela soltou um suspiro profundo ao sentir o ápice daquele instante, e ele permaneceu ao seu lado, acompanhando cada segundo até que ambos se acalmassem. Exaustos e satisfeitos, permaneceram abraçados, os corações ainda acelerados, enquanto o silêncio do quarto os envolvia. Sentindo o sono chegar, ela fechou os olhos. Robert puxou os cobertores sobre os dois e a trouxe para mais perto, adormecendo ao lado da mulher que amava. Por enquanto, podiam descansar sem medo de que alguém viesse perturbar suas vidas. O pistoleiro e a sufragista juntos, em amor e em paz. Do outro lado do estado, uma diligência estava sendo assaltada por um grupo de bandidos. Não quaisquer bandidos, os irmãos Odriscoll. Eles haviam atirado no cocheiro e assumido o controle da carroça logo no início. Agora as pessoas eram jogadas para fora da carroça pelos homens, que gargalhavam e zombavam da patética situação dos passageiros. Principalmente com o frio intenso, as pessoas dentro da diligência não estavam preparadas para o clima, assim como os foras da lei, e todos tremiam com o congelamento repentino. Um dos conhecidos Odriscolls entrou na diligência primeiro e agarrou sua primeira vítima. Peter atirou uma senhora idosa ao chão enquanto ela gritava de dor. Ela não ofereceu muita resistência, mas mesmo assim Peter lhe deu um soco no rosto e ela caiu com força no chão. Sr. Cassidy! Sr. Jones! Vocês vão na frente! Peter ordenou a outros 2 Odriscolls que estavam de guarda, certificando-se de que ninguém estivesse olhando. O líder do grupo apareceu quando Liam chegou a cavalo com um revólver em punho, apontando para os passageiros que foram expulsos por Peter. Liam então apontou para os Odriscolls que estavam ao lado da diligência. Tom, Austin, recolham a bagagem. Liam ordenou enquanto os homens revistavam o cofre e as malas na carroça. Ele então olhou para os passageiros que estavam lá dentro, tremendo de medo, não apenas de frio. Deu um sorriso sádico ao olhar para o assassino com os 2 machados. Peter, cuide desses infelizes. Claro! E Peter sacou seus 2 machados e atirou um deles no rosto da idosa.
Os passageiros ficaram apavorados enquanto uma das pessoas tentava fugir, mas Liam simplesmente sacou seu revólver e atirou na cabeça dela. Seu corpo caiu no chão. Os outros passageiros gritaram quando o malvado O'Driscoll se aproximou lenta e ameaçadoramente de cada um deles, com um golpe na cabeça à espera. Por favor, não. Eu tenho uma esposa. O machado se cravou entre os olhos do homem antes que ele pudesse terminar a frase. Ele massacrou as pessoas com seus machados, criando um verdadeiro espetáculo e tingindo a neve ao redor de vermelho. Peter já fora supervisor de lenhadores, mas agora parecia que as árvores que ele cortava eram famílias inteiras, pois ele matava cada uma delas com absoluto prazer. Os outros o consideravam um descontrolado, mas ele era o mais forte de todos, então conquistou seu lugar como segundo em comando da Divisão Norte. Boa observação, rapazes! Parece que algumas dessas pessoas estavam indo para Washington trabalhar para Leviticus Corval na construção de uma nova ferrovia, exclamou Austin enquanto tirava alguns papéis e a folha de pagamento da bagagem. Queime as provas, Austin, ordenou Liam ao ver a bagunça que Peter havia feito e sorriu com a cena. Austin, um O'Driscoll magro, porém assustador, que poderia ser descrito como um rapaz bonito, pegou um incendiário, acendeu-o e o jogou no palco. Todos recuaram com seus veículos para não se queimarem, embora fosse bom sentir o calor nas planícies frias de Dakota do Norte. Peter e Tom estavam agora jogando os cadáveres no fogo para se livrarem de mais provas. Uns $200 aqui. Um pouco melhor do que da última vez, rapazes, disse um homem chamado Frank Jones enquanto entregava a parte deles aos outros. A culpa foi sua. Você deixou o garotinho fugir e nos dedurar, argumentou Peter, olhando para Liam. O assalto anterior, perto de Bismarck, quase se voltou contra eles, pois Liam não conseguia se obrigar a machucar uma criança. Mas ao deixá-lo viver, ele atraiu a polícia para o seu encalço. Só depois de uma certa intervenção de um policial de outra cidade é que eles escaparam de serem mortos a tiros. Você mataria uma criança? Perguntou Liam retoricamente. Que se danem, e a nossa vida que está em jogo não há deles. Vamos sair daqui. Peter enxugou as mãos enquanto montava em seu cavalo. Frank fez o mesmo e cavalgou em direção a Peter, enquanto os O'Driscolls observavam a carroça em chamas, com os cadáveres dentro derretendo e se consumindo em chamas. Você ouviu falar do assalto ao trem na fronteira canadense, Liam? Perguntou Austin, virando-se para o líder do grupo. Esse é o nosso Reznov. Ele disse que estava aprontando alguma coisa. Consigo sentir o cheiro dele a quilômetros de distância, até fazendo drama. Causar uma avalanche é certamente uma grande façanha. Liam terminou a frase como se estivesse impressionado com o que ele faria, mas apesar disso, ele ainda era seu devedor e um fantasma para ele. E ele tem sorte de o xerife estar do lado dele. Você sabe que eles estão tramando alguma coisa. Austin deu uma risadinha. A lei o protege tanto quanto a nós. Deveríamos valorizar isso sem sermos caçados. Frank interrompeu, dando um gole de uísque antes de passar a taça para Peter, que também tomou seus goles. Ainda bem que o Cole e o Patrick não estão por perto para nos jogar em armadilhas mortais. Peter deu uma risadinha, e Frank concordou. A deslealdade deles, porém, foi notada por Austin, que pareceu irritado com o comentário. Cuidado com o que você diz, Peterson. É a gangue dele, lembra? Austin ameaçou o assassino com um machado duplo. Cuidado, Austin. Posso te matar antes que você pense. A única razão pela qual não faço isso é porque você é o favorito dele, retrucou Peter, colocando a mão no cabo do machado da mão esquerda. Sabe por que sou o favorito dele? Porque não falo mal dele pelas costas, ao contrário de você, seu idiota. Rapazes, vamos queimar a carroça e voltar, ordenou Liam, e dali em diante não houve mais conversa ou discussão enquanto retornavam ao acampamento, com um olhar maligno no rosto de Liam enquanto observava a carroça queimar. Embora nem sempre tenha sido assim, era tão solitário quanto uma ostra. E se você curtiu essa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar para que ela chegue a mais pessoas. Se quiser apoiar ainda mais e motivar o canal a trazer conteúdos com mais qualidade e frequência, qualquer valor no Pix já ajuda demais. Obrigado por ouvir até aqui, e a gente se vê no próximo capítulo.